Capítulo 23. O Santuário. O texto bíblico, que acima de todos os outros tinha sido não apenas o alicerce, mas a coluna central da fé adventista, foi a declaração: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essas eram palavras familiares para todos aqueles que acreditavam no breve retorno do Senhor, mas Cristo não voltou. Os fiéis sabiam que a palavra de Deus não pode falhar, então era a sua interpretação das profecias que deveria estar equivocada. Mas onde estava o erro? Deus havia conduzido seu povo durante o grande movimento adventista, portanto, o Senhor não permitiria que ele terminasse em trevas e desapontamento, condenado como falso e fanático. Embora muitos tenham abandonado os cálculos dos períodos proféticos e negado o movimento que se baseou neles, outros não se mostraram dispostos a renunciar aos pontos de fé e a experiência que as Escrituras e o Espírito exaltaram. Era seu dever se apegar firmemente às verdades que já haviam compreendido. Com oração fervorosa, estudaram as Escrituras a fim de descobrir qual era o erro. Como não conseguiram encontrar erro nos cálculos dos períodos proféticos, examinaram mais de perto o tema do santuário. Eles descobriram que não existe evidência bíblica para apoiar o ponto de vista popular de que a terra é o santuário. No entanto, encontraram uma explicação completa nas Escrituras sobre o santuário, sua natureza, sua localização e seus ritos. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, e estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. O santuário era o tabernáculo que Moisés havia construído por ordem de Deus, como morada terrena do Altíssimo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Foi a instrução que Deus deu a Moisés. O tabernáculo era uma estrutura magnífica. Além do pátio externo, o tabernáculo em si consistia de 2 cômodos ou compartimentos chamados Lugar Santo e Santíssimo, separados por uma bela cortina ou um véu. Um véu semelhante fechava a entrada do primeiro compartimento. Conforme o modelo, no lugar santo ficava um candelabro ao sul, com 7 lâmpadas iluminando tanto de dia quanto de noite. No lado norte estava a mesa onde ficavam os pães da proposição. Em frente ao véu, separando o lugar santo do Santíssimo, havia um altar de incenso feito de ouro, do qual uma nuvem de fragrância com as orações de Israel ascendia todos os dias diante de Deus. No lugar santíssimo estava a arca, um baú revestido de ouro, a qual continha as tábuas com os 10 mandamentos. Acima da arca ficava o propiciatório, com 2 anjos feitos de ouro maciço. Nesse compartimento, a presença divina aparecia na nuvem de glória entre os querubins. Depois que os hebreus se estabeleceram em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, embora fosse uma estrutura permanente e construída em maior escala. Tinha as mesmas proporções e era mobiliada da mesma maneira.
O santuário existiu dessa forma, com exceção do período em que permaneceu em ruínas nos tempos de Daniel, até os romanos o destruírem em 70 depois de Cristo. Esse é o único santuário na terra sobre o qual a Bíblia fala, o santuário da primeira aliança. Mas a nova aliança não tem santuário? Voltando-se mais uma vez para o livro de Hebreus, aqueles que buscavam a verdade descobriram que um segundo santuário da nova aliança era submetido nas palavras já citadas. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Voltando para o início do capítulo anterior, eles leram: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui a Bíblia revela o santuário da nova aliança. Moisés fez o santuário da primeira aliança. Já este foi construído pelo Senhor. No primeiro santuário, sacerdotes terrenos realizavam os ritos neste Cristo, nosso grande sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário ficava na terra, o outro está no céu. O tabernáculo construído por Moisés seguiu um modelo. O Senhor instruiu: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O primeiro tabernáculo era uma ilustração para nossos dias, indicando as ofertas e os sacrifícios oferecidos. Seus lugares santos eram cópias das coisas que estão nos céus. Os sacerdotes serviam num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O santuário celestial é o grande, original. O santuário que Moisés construiu era a cópia. O esplendor do tabernáculo terreno refletia as glórias do templo celestial, onde Cristo ministra em nosso favor perante o trono de Deus. O santuário terreno e seus serviços ensinavam verdades importantes, não apenas sobre o santuário celestial, mas também sobre a nossa redenção. Os dois compartimentos. O lugar santo do santuário celestial é representado pelos dois compartimentos do santuário terrestre. João recebeu uma visão do templo de Deus no céu. Ali ele viu ardendo diante do trono 7 tochas de fogo. Viu um anjo que trazia um incensário de ouro. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Nessa visão, o profeta contemplou o primeiro compartimento do santuário celestial e enxergou ali 7 tochas de fogo e o altar de ouro, que o candelabro de ouro e o altar de incenso representavam no santuário terreno. Mais uma vez foi aberto o santuário de Deus nos céus e ele olhou dentro do véu no Santíssimo. Ali contemplou a arca da sua aliança, representada pelo móvel que Moisés construiu e guardava a lei de Deus. Os fiéis, ao estudarem o assunto, encontraram provas da existência de um santuário no céu. João declarou que tinha visto o santuário no céu. No templo celestial, dentro do lugar santíssimo, esta é a lei de Deus. A arca que guarda a lei é coberta pelo propiciatório em frente ao qual Cristo suplica pelos pecadores, apresentando seu sangue em resgate. Essas coisas representam a união entre justiça e misericórdia, união esta que enche todo o céu de surpresa. Este é o mistério
da misericórdia que os anjos gostariam de compreender que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido, o fato de Cristo ter ser rebaixado para elevar um grande número de pessoas da ruína e revesti-las com o manto imaculado de sua justiça. Zacarias falou sobre a obra de Cristo como nosso intercessor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Ele construirá o templo do Senhor por meio de seu sacrifício e de sua mediação. Cristo é o alicerce e o edificador da Igreja de Deus, como a pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Será revestido de majestade. O cântico dos salvos será: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. E se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono. O reino da glória ainda não chegou. Somente quando a obra de mediador de Cristo terminar, Deus lhe dará o reino que jamais terá fim. Em seu papel de sacerdote, Cristo não se assentou com o Pai no trono. Diante do trono está aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, a fim de poder ser capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. As mãos feridas, o lado transpassado, os pés marcados, rogam pela humanidade caída, cuja redenção Jesus comprou pagando um preço tão elevado. E haverá harmonia entre os dois. O amor do Pai é a fonte da salvação para a raça perdida. Jesus disse aos discípulos: Ó próprio Pai os ama. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. O mistério é solucionado. Solucionado. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Quando Cristo morreu, o ritual simbólico do santuário terreno terminou, uma vez que Daniel 8,14 se estende até a nossa era. O santuário a qual se refere precisa ser o santuário da nova aliança. Por isso a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aponta para o santuário celestial. Então, o que seria essa purificação do santuário? Seria possível haver alguma coisa no céu que necessitasse ser purificada? Hebreus 9 ensina com toda clareza a purificação tanto do santuário terreno quanto do celestial. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, ou seja, o precioso sangue de Cristo.